Olá, vamos dar continuidade à prova treinamento, da prova de certificação 110061 Fundamentos SQL. Ok? Quero agora que vocês abram o capítulo número 10. Nós vamos falar sobre manipulações de dados. Então, o que seria manipulação de dados? Consiste em você poder alterar, incluir e deletar informações do banco de dados. Ok? Ainda não foi visto o capítulo de criação de tabelas, mas vamos passar esse capítulo aí, vamos seguir o conteúdo da prova da hora, que é incluir, alterar e deletar informações de banco de dados. No Oracle, esses comandos são chamados DML, Data Manipulation Language, que a gente vai aprender a estar trabalhando com insert, update, delete e o comando merge, também, que envolve o merge, insert, update, delete. Ok? Esses comandos são executados quando você quer modificar uma linha existente, adicionar novas linhas e deletar linhas existentes. Uma transação consiste em uma coleção de DMLs emitida no banco de dados. Então, uma transação aqui. Eu dei um insert numa tabela, é gerada uma transação no banco. Eu dei select numa tabela, é gerada uma transação no banco. Então, esse processo é chamado de transação. Ok? Então, vamos começar pelo comando insert. Aqui a sintaxe, que seria insert into table, colunas, valores, e você coloca os seus valores que você está querendo inserir. Tá certo? Mas vamos ver um exemplo prático aqui. Ó. Então eu tenho minha tabela departments, eu quero dar um insert, inserir alguns dados na minha tabela departments, tá certo? Então eu posso colocar a palavra insert, depois into, a minha tabela, ok? E aí eu especifico os campos que eu quero dar o insert, olha só. Department name, Manager ID e no meu campo Location ID, que fazem parte da minha tabela Departments. Aí eu digito a palavra values. Values, abro parênteses e coloco 400, que seria o meu Department ID, Public Relation, que seria o meu Department Name, 100, que seria o meu Manager ID, e 1700 seria o meu Location ID. Ok? Lembrando que, para campos numéricos, você só precisa especificar em números. Para campos datas e caractere, tem que ser, entre aspas, simples. Ok? Então, vamos dar esse insert na tabela, departments, né? Vamos executar um department. Uma linha inserida. Ok? Vamos dar um select só para visualizar. Opa, select this from departments, where department seja igual ao 400 que eu coloquei, né? Tá lá, tudo certinho, vamos ver se inseriu. Vamos ver aqui, department, underline ID, isso mesmo. Vamos fazer o select para verificar a existência desse insert que eu fiz agora. Tá lá, o Public Relations, 1000, 1700 e 400. Então, o insert é para quê? Você dá, inserir dados numa tabela em banco de dados Oracle. Esse é padrão para todos os bancos, ok? Esse comando aqui vocês vão usar muito no dia a dia. E aqui, pessoal, existe um outro recurso chamado insert sem value. Sem value seria sem essa palavra value aqui, ou sem valores, desculpa. Seria a diferença do select para cima é que nesse eu estou especificando quais os valores eu quero inserir dados, em quais campos. Pode ter mais campos aqui, tá certo? Mas eu não quero inserir nesses que tem mais. Eu quero inserir somente nesses campos esses valores. Agora o select sem valor, value, sem value, que a gente fala, é o select, é o insert que eu dou no banco sem passar esses valores aqui, ó. Olha a diferença, eu dou insert into department, values, e aí eu passo todos os valores que eu quero, tá certo? Vamos fazer o insert aqui dessa maneira, ó. Estou passando todos os valores que eu quero. Inseri outras linhas, coloquei como valor de 500 o department ID. Vamos colocar 500 só para a gente verificar a existência. Está lá inserido, ok? E vou dar um commit aqui para commitar a transação, para falar assim, olha, minha transação é isso mesmo que eu quero, não quero dar rollback e refazer o estado anterior. Beleza, commit concluído. Se eu der um select agora na nossa tabela e verificar, os dados vão estar lá realmente. Ó, 500 e 400 que eu inseri. Tá vendo? Commitado, já não tem como fazer rollback.
E aí uma sequência, um guide, né? Se você for usar esses inserts sem especificar o campo, que aqui, ó, aqui era para estar especificando os campos, né? Mas eu preferi não colocar, ok? Então, o que você tem que prestar atenção? Manter as sequências dos campos com os valores. Quer dizer o quê? Se você tiver 300 campos na minha tabela Departments, se tiver 300 campos na minha tabela Departments e fazer sem passar os valores, sem passar esses valores aqui, você tem que colocar os 400 campos aqui. Ó. Ele obriga você a colocar esses 400 campos aqui. Você tem que preencher dados. A vantagem de usar passando o valor aqui é que você não precisa, se a tabela tem 15 campos, você quer só alterar esses 4, você só especifica os 4 aqui e põe os valores para ele. Agora, se você não colocar essa cláusula depois da tabela de partes, especificar o campo, não. Você vai ter que fazer os 15 campos aqui, ó, especificar os 15 campos. Tá certo? Então, essa é uma diferença básica de estar value ou não. Aqui, colocar aspas simples para campo data e caractere, como eu já falei para vocês. E, opcionalmente, você não precisa especificar as colunas caso você for inserir dados na tabela toda. Então, se você vai inserir dados na tabela toda, você não precisa especificar os campos aqui. Correto? Você pode fazer dessa maneira aqui. Agora, se você for inserir campos em uma determinada campos só, inserir dados na tabela em determinados campos, aí você tem que colocar os campos que você queira aqui, senão você vai ter que colocar tudo e preencher com null o restante que não tiver. Tá certo? Então, essa é a regrinha aí do insert com values e inserts com valores, né, dos campos e sem valores dos campos. Ok? Aqui, outro insert department, vamos inserir mais. Ó. Agora, olha só, eu vou inserir na tabela department somente nesses dois campos aqui. Ó. E passei esses dois. Ó. Tá vendo? Se eu tentar ignorar isso daqui, na minha tabela department, inserir aqui, ele não vai já fazer automaticamente esse no campo 1 e no campo 2. Ele não vai fazer isso, ele vai dar um erro, olha só. Não há valor suficiente, por quê? Quando você omite os campos, você tem que preencher como se fosse a tabela toda. A tabela department não tem só duas colunas, dois campos. Tem 4. Aí agora eu fiz department ID e department name. Vamos ver, ó. Inserir dados, vou no select, no 501. Department, tá aqui, o 501 purchasing. Vou inserir agora, ó. Os valores que eu não especifiquei na coluna, aqui, que eu não especifiquei nas outras demais colunas, são 4, vem como nulo. Tá certo? Vamos dar commit para confirmar a transação. Beleza. Vamos fazer de novo. Ó. Departments. Agora eu não vou colocar os campos. Só que eu vou inserir dados na minha tabela toda. Eu vou inserir dados na minha tabela toda. Aí eu tenho valores. 502. Finance e os campos que eu não tenho valor, eu posso colocar nulo. Ó, já vou selecionar já comitando. Inserir de commit. Vamos lá o 502, que é o finance. Aqui o 502 finance. Então tem essa regrinha aí do values, se você quiser passar com colunas, você vai ter que especificar ela aqui, ou se você não passar as colunas aqui, você vai ter que preencher todos os campos da tabela. E usar o null aí, de preferência. Então aqui um guidezinho, caso você emita a coluna, caso você emita as colunas, haverá um erro se a coluna tabela for not null, né? E teste para verificar as colunas not null. Aqui ele fala o seguinte, de repente, se você for querer inserir dados somente com Department ID, vamos supor que você tenha somente Department ID e o código. E você não quer inserir dados no Department Name, então você tira isso daqui. Ok? Você tira esse purchasing e tira o Department Name. Ele dá o select e vai inserir o Department ID 501. Mas se esse Department Name for not null, não acertar nulo, ele vai tentar inserir uma linha na tabela e esse campo vai ser nulo, porque você não especificou nada em nenhum local para ele. Então, o correto aí você vê quais são os campos not null, tá colocando os campos not null aqui e tá colocando a palavra null para ele, como eu coloquei aqui embaixo, ó. Tá certo? E aí você vai ter uma coluna para isso, você tem um valor para ela, tá ok? Se sua coluna for not null ainda, nem o null vai aceitar. Então você tem que tomar cuidado ao estar inserindo dados na tabela, pegando suas colunas not null
e está colocando um valor para elas, porque null ela não vai aceitar. Tá ok? Então, tomar cuidado com isso. Quando tiver coluna not null, está inserindo na cláusula, está colocando um valor para ela, porque senão vai falar o teu insert. Tá certo? Teste para verificar colunas not null. Então, o teste, o que eu faço? Dou um desk no tabela departments, olha só, e ela me informa aqui que o meu department ID e o meu department name é not null. Manager ID e Location ID não são not null. Então, o que é obrigatório? O meu department ID e o meu department name. Tá certo? E agora, olha, eu vou tentar inserir os valores. Ó. Department ID, Manager ID e Location ID. Eu não estou especificando o quê? O department name, que nós vimos aqui que ele é obrigatório. Olha só. Ele é obrigatório. Só que no meu select aqui, ó, eu não estou especificando ele. Olha só. Vamos ver se ele vai deixar inserir. Deu erro, não é possível inserir null. Ó. Deu até o nome do campo aqui. Ó. Não é possível inserir null department name. Ok? Então, tomar cuidado com essas restriçõezinhas aí. Tá certo? Outro guidezinho aí, ó, valores duplicados em constraint unique primary key. Se você tentar incluir dados e na sua constraint foi único, campo e-mail, por exemplo, é único. É único para uma pessoa só. E você coloca um e-mail que já exista, vai dar erro também. E algumas outras violações de constraint também que pode acontecer. Ok? Por exemplo, você coloca uma constraint do tipo check que o salário tem que ser maior do que 1. E você vai lá dar um insert e coloca o salário 0. Vai dar erro também. Tá certo? Aqui um exemplo, pessoal, do e-mail que eu falei para vocês. Olha só, estou tentando fazer um insert na minha tabela Employers. Eu passei os campos que eu quero afetar com o insert. E aqui eu estou passando os valores. Aqui eu estou botando meu e-mail dessa maneira aqui. Vamos ver o erro que vai dar, se é do e-mail. Inseriu a linha, né? Vamos limpar. Vamos tentar fazer um insert de novo, para validar as constraints. Olha, agora já deu erro de constraint. Ó. Deu erro de restrição exclusiva. Por quê? A restrição chamada é emp-e-mail UK, unique, duplicou. Quer dizer, eu achei esse outro e-mail aqui. Vamos colocar aqui com mais uma letra P, para duplicar esse e-mail. Vamos fazer o insert novamente. Ó. Ainda continuou dando erro, olha só. Por quê? Agora violou restrição exclusiva o meu emp de pk primary key, quer dizer, já existe uma prima key com 505. Vamos colocar 506. Agora inseriu. Ok? Vamos dar um commit. Comitados os dados. Vamos dar um select. Então, esse exemplo que eu mostrei aqui, vocês têm que tomar cuidado com as constantes. Tá certo? Muito cuidado com elas na hora da insert. Verificar também as situações de cada campo, que é que tem, que pode inserir, que não pode inserir. Ok? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Vamos ver se ele apresenta algum erro. Ah, na verdade aqui, ó, eu dei o 506, aqui vai dar o 506, ó. Você vê que o e-mail não existe esse e-mail. Vamos ver se vai dar o erro do e-mail, ó. Não deu o erro do e-mail. O erro que deu foi do hempemp id primary key pk. Então, que está chocando 506 aqui com 506. Agora eu vou vir aqui e vou colocar 507. 507. Incluiu. Já vou dar o commit. Comitei os dados. Ok? Então, eu só quis mostrar esse exemplo da situação das PKs. Aqui o insert into department ID, ó, colocando variáveis de substituição. Dá para a gente usar variáveis de substituição no meu insert. Olha só. Departamento name, vamos colocar RH. Ah, estou falando departamento ID, vamos colocar 508. Vamos colocar o departamento ID RH. E como tem integridade, vamos colocar agora o Location ID. Se eu não me engano, tem esse Location ID aqui, ó. 1700. Inseriu a linha. Ok? E aí vamos comitar. Commit. Comitou. Quer dizer, é isso mesmo que eu quero. Eu não tenho a pretensão de desfazer a situação. E aí, ó, o RH cadastrado aqui 508. Manager ID eu não especifiquei. Ele não é obrigatório. Olha aqui, ó.
e o locate ID 1700 que eu coloquei. Lembrando, por restrição de integridade, tem que ter um locate ID gravado. Tá certo? Aqui um exemplo, pessoal, copiando linhas de uma tabela na outra. Okay? Então vamos fazer um exemplo aqui de vocês, na verdade, dando um insert, trazendo dados de outra tabela. Tá? Um recurso do insert aí. Então, para o teste, eu vou criar essa tabelinha aqui. Ó, vocês vão ver nos próximos capítulos a criação de tabelas de banco. Estou criando uma tabela chamada SalisRep. Estou falando que o meu ID é um numeric, é primary key. O nome é um varchar de 600, salary é um number de 8,2 e commission PCT é um number de 2,2. Tá certo? Então vamos criar essa tabelinha. Tabela SalisRep criada. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer um insert vindo dados de outra tabela. Então, insert into SalisRep. O ID, campo name, ó, insert normal, que vocês já viram acima. Salary commission PCT. Vai vindo o que, select? Preste atenção que eu não preciso declarar o values aqui. Não preciso declarar o values aqui, tá ok? Então, eu vou dar esse insert aqui no meu banco, vindo desse select aqui, ó. Tá certo? Então, vamos lá. Vou selecionar, olha só, select, que vocês já sabem fazer. Estou dando insert, detalhe, quando vir o insert de um select, não precisa usar declarar os values. Vamos inserir, 34 linhas inseridas. Vamos dar um select aqui na tabelinha que nós criamos agora. Vamos ver os dados. Olha lá, todos os dados que a gente acabou de inserir nessa tabela nova, vindo da tabela Employees. Ok? Recurso muito usado da insert dessa maneira, quando você quer dar uma carga de dados no banco de dados. Não precisa usar value, mesmo insert deve conter o mesmo do select, quer dizer, ó, se eu dei um SalisRep ID, o meu campo tem que ser o ID aqui. O name tem que ser o name aqui. O salary tem que ser o salary aqui, o commission PCT, o commission PCT aqui. Não necessariamente os mesmos nomes, mas a quantidade tem que ser igual, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e o tipo de dados de cada coluna tem que ser igual. Por exemplo, o name a gente sabe que é um varchar, né? O name. E o last name também é um varchar, então combinou. Numeric, 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 numeric. Numeric, numeric também. Se tiver alguma variação, certo? Número de colunas iguais e tipo de dados iguais. Tá certo? Então, essa é a regrinha que nós vimos em subquery, né? Lembra que nós vimos nos capítulos anteriores falar sobre consulta? Então, não precisa ter valor, mesmo a coluna insert deve ser do mesmo tamanho do select, insere todas as linhas retornadas pela subquery. Ok? Aqui mais inserts, pessoal. Preparei uns inserts aqui simples para a gente fazer. Estou inserindo nessa tabela myAmpli esses dados aqui. Como eu não tenho a myAmpli, não vai dar certo, né? Mas, olha só, vai falar que a tabela não existe. Outro tipo de insert aqui, ó, vocês já estão acostumados a estar vendo essa sintaxe que eu mostrei acima. Ó, okay? Aqui, insert no myAmpli, que é usando tudo variado de substituição, que eu já mostrei para vocês. E myAmpli valores, passando esses valores aqui. Ó. Ok? E comitando a transação. Ok? Então, pessoal, de insert é isso daí que a gente tem que estar se preparando para a prova. Cuidado com esses guides que eu coloco, porque pode cair pergunta assim na prova. Ok? Falando um pouco agora sobre o nosso update. Update é se eu quero vir agora inserir dados numa tabela, agora eu quero atualizar dados numa tabela de banco de dados. Então, como é o comando? Update, minha tabela import 7. Meu departamento ID vai receber 50. Vai ser trocado o valor agora. Aonde vai ser trocado? Quando o meu employee ID é igual a 113. Então, vamos lá. Vamos executar. Ó, uma linha atualizada, mas ela realmente só vai ser atualizada e liberada mesmo após o commit. Comitei. Foi atualizada essa linha aqui. Ó. Vamos lá. Vamos ver o resultado, né? Where tabela view não existe e aqui eu errei é 2is. Ó.
Opa, ainda não existe, são 2. Pois. Vamos ver se foi para 50 mesmo. Tá aqui, ó. Departamento ID foi para 50 do meu funcionário Luiz. Então o update ele é bem simples. Cuidado que se você emitir, não colocar essa cláusula where, você atualiza todos os dados da sua tabela. Cuidado, ok? Aqui embaixo eu falo isso. Muito cuidado com o update sem where. Olha só. Muito cuidado com o update sem where. Update set igual a Pedro. Olha, eu vou atualizar isso. Ó. Olha se eu der um select agora. Todo o meu last name foi para Pedro. Mas com o recurso de rollback, como eu não dei commit, eu volto a transação e se eu der um select de novo na minha tabela employers, voltou a situação normal. Ok? Dei um rollback. Aqui um update, pessoal, com mais de um campo. Então, estou dando um update na minha tabela employers, set. Meu job ID vai receber itprog. Se eu quiser mais campo, eu posso colocar vírgula. Né? Vamos fazer dessa maneira aqui, vai ficar mais fácil para entender. Eu posso colocar o outro campo, vai receber nulo. Beleza, se tiver outros campos aqui, eu vou colocar o vírgula, campo, vírgula, campo, vírgula, campo. Tá certo? E onde? O meu employee ID é 114. Vamos lá, ver se dá certo? Employee ID é 114. Commit concluído, vamos ver o meu employee ID 114 agora. Olha lá, mudou, tem que ser itprogre e o meu commission PCP tem que estar nulo. Está aí alterado o dado. Então, regra básica, update, tabela, set os campos, onde tal, e você dá o commit. Certo? Aqui, update, pessoal, na minha tabela, employers, set. O meu campo job ID, lembra os capítulos anteriores que eu falei sobre consulta? Você pode passar sobre consulta na hora de fazer o insert, o update. Okay? Então, meu job ID vai receber o resultado desse minha query aqui. Ó. Reparem que é uma query. Eu selecionei e vou executar. Ó. Olha lá, trouxe o ACMGR. Ok? Vamos ver lá onde employer 113. Opa! Vamos ver o erro que deu aqui. Ó, deu uma chave PK violada. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu limpar aqui. Vamos executar de novo. Vamos limpar. Vamos executar de novo. Vamos estudar o erro que deu aqui, ó. Restrição exclusiva, HJIST EMP-ID STDate PK violada. Ah, sim. Aqui, pessoal, o erro foi da minha trigger. Nessa minha trigger aqui, ó. Erro durante a execução do gatilho. Tá certo? Então, mas o que é isso daqui? No meu curso de PLSQL eu ensino o que é triggers, como desenvolver e para que servem triggers. Certo? Aqui para vocês terem uma ideia, ó, se vocês vierem aqui no esquema HR, olha só, abrir aqui triggers, olha ela aqui, ó. O que essa trigger faz? Na hora de eu executar, após eu fizer um update na minha tabela employers, eu chamo esse add job history, passo uns parâmetros nela, ok? E alguns parâmetros desses não deram certo para fazer essa logística, por isso que deu esse erro, ok? Não vale a pena eu entrar fundo agora na trigger, senão vai confundir muito. Mas cuidado, aqui na verdade é só um erro de trigger que deu nesse update aqui, ele não deixou, ok? No meu curso de PLSQL eu explico para vocês certinho o que é trigger, como desenvolver e os tipos de trigger existentes, certo? Vamos para mais um comando update aqui, ó. Vamos ver. Dessa maneira aqui, ó. Ainda continua dando erro, ó. Tá certo? Mesmo assim, fazendo de uma outra maneira, poderia dar esse erro da trigger. A gente poderia vir aqui, ó, desativar minha trigger e rodar. Atualizou a linha, ok? Olha só. Atualizou a linha. Ok? Então, o comando update você pode usar subqueries para trazer informação. Tá certo?
Então vamos agora para um outro exemplo aqui. Vou dar um create table na uma tabela copy vindo do meu select activity.employer. Isso daqui é uma técnica usada chamada CTAS. Né? CTAS. Create table S significa. Então você já dá um create table. Olha só. Põe a tabela e dá um as select from employers. Você já cria uma cópia completa dessa tabela employers, ressalvo de algumas constraints que não pula. Você tem que verificar e ver. Por exemplo, primary key é uma constraint que não pula. Essa minha tabela copy em não vai ter a primary key. Ok? Próximo capítulo aí nós vamos ver esses objetos. Então, ó, criei uma tabela, cópia da minha tabela employers. Olha só, se eu der um select nela aqui, ó, copy em, eu vou ver que é uma cópia da minha tabela employers. Ela não existia. E agora ela existe. Ok? Ressalvo de algumas constantes não são importadas. Tá certo? E agora eu vou dar um update nela. Ó. Seria, basicamente, eu dou um update nessa minha tabela. Meu department ID vai vir desse select aqui. O meu job ID vai vir esse select aqui. E vou dar um commit. Detalhe, não... where, né? Meu job ID vier desse select aqui. Ó. Eu só mostrando essa funcionalidade que vocês podem fazer com o update. Vou selecionar e vou executar o comando que é criado com sucesso. Atualizei onde é o ID 200. E onde é o meu ID 200, onde meu job ID é igual a 200, o meu departamento, meu departamento ID foi para cá onde o meu employee ID é igual a 100. Ok? Só para mostrar que vocês podem ter esses recursos dentro de um update. Aqui são mais os updates que eu coloquei, employer, my employer, né? Dash name, estou fazendo onde é o ID igual a 3. Se quiser fazer esse update. Identificador embargo ID, porque não existe meu campo ID nessa minha tabela employers. Vamos ver a salary. Update, my employer, salary vai receber 1000, aonde meu salário for menor que 900. Olha só, eu posso fazer isso, quer dizer, todo mundo que recebe menos do que 900, todo mundo da tabela vai ir para R$1.000 no salário. Zero linha atualizada, não teve ninguém que ganhe menos que 900. Aqui um outro update. Vou atualizar meu departamento ID para 80, onde o meu employee ID é igual a 206. Certo? Outro updatezinho simples. Uma linha atualizada. Tá ok? Para não finalizar ela, vamos fazer um rollback. Dar um rollbackzinho só para garantir uma volta aí dos dados. Beleza, pessoal. Então isso daqui é a regra básica para update. Vocês têm que focar que vocês podem ter subselects para update, que tragam uma única linha só. Tá certo? Então, vamos agora para o comando delete. O comando delete ele é mais simples, é o delete da tabela e a minha condição where. Significa deletar dados de uma tabela. Ok? Então, vou deletar aqui, delete from departments, where departamento igual a finance, que é aquele que nós fizemos lá. Né? Então, vamos... Pronto. Tá? From departments. Ó, o meu finance está aqui, eu vou deletar aonde o meu nome é finance. Tá vendo? Ó? Finance. Vamos executar o comando. Olha só. Erro de integridade. Mais um erro de integridade numa violação. Registro filho localizado. Quer dizer que eu tenho algum registro filho com esse finance localizado. Em algum outro momento, na tabela Departments, na minha tabela Employers, ou alguma outra tabela, usaram essa minha finance para alguma coisa. Então é isso que aconteceu, por isso que eu não consegui apagar. Ó. Vamos tentar apagar o RH, que é o 108. Vamos lá, então. RH, ok? Department Name igual a RH. Olha, apagou, não vai existir mais meu RH agora. Não existe mais o meu RH. Então, o delete é simples, o delete from tabela departments, where department name igual a RH, tá certo? Eu poderia ter colocado meu department name, em vez de ser coloquei department ID igual a 502, né? O que for de diferente, geralmente pelos IDs que a gente utiliza
a deletação, não pelo um campo nome, pelo menos pelos IDs, né? A gente geralmente costuma usar IDs para fazer a deletação, tá ok? Então, ó, se eu usar lá o meu RH agora, vocês vão ver que não vai aparecer nada no meu select, ó. Sumiu completamente o meu department RH, tá ok? Se eu der um delete, esse delete aqui, ó, vai apagar todos os dados da minha tabela department. Então, cuidado com a omissão da cláusula where em delete e em update. Porque se você omitir a cláusula where, você vai estar atualizando todos os registros da tabela. Ok? Se eu der um delete from departments, olha só, não deixou porque tem algumas chaves filhos registradas. Ok? Mas se não tivesse nada, iria apagar tudo da minha tabela. Tá certo? Então aqui um outro delete, ó, delete from departments, where department ID 508, pelo código agora, que eu disse acima que é mais utilizado a gente fazer o delete pelo código, porque pode ter dois, aqui ó, nesse caso pode ter dois department name com RH. Então se eu vier e executar sempre pelos IDs, que é chave primária, não vai ter uma duplicidade, porque é fato de ser chave primária, não vai dar erro de violação. 508 não existe, aqui eu coloquei só para vocês verem, né? Deu commit concluído, mas falou que 0 linha excluída, porque não existe nenhum ID 508. Ok? Então o comando delete é simples, delete from nome da tabela, where o que eu quero excluir, minha condição do que eu quero excluir. Ok? Aqui dois deletes também, ó, se quiser deletar, ó, não vai deletar, porque existe esse departamento que estão sendo usados em outras tabelas. Teria que ir lá e apagar a linha ou eliminar o ID 30 e 40 da tabela departments, do departamento ID de outra tabela, para você poder deletar. Aqui o in, que eu posso usar o in também para excluir vários de uma vez. Okay? Então, deletar from departments, where department ID in, eu posso deletar vários itens de uma vez. Aqui um outro recurso que é deletando linhas baseado em dados de outra tabela. Então eu posso fazer um delete from employees, where department ID in select. Então o que eu trouxer nesse meu select aqui, o ID 400 e o ID 70, department ID, vai ser deletado da minha tabela employees. Ok? Vamos ver se vai deletar ou se vai dar algum erro de restrição. Deu erro de restrição. Okay? Deu erro de restrição registro de filho, quer dizer que eu não posso deletar esse meu employees, essa minha linha da minha tabela employees, porque ela está relacionada com outras tabelas. Okay? Aqui, ó, employees, delete employees slash name dance. Vamos ver se dance tem alguma coisa. Quando está vazio, não existe nada. Ok? Comando truncate, né, que a gente chama de truncate. Então vocês viram que apagar os dados da tabela é o delete. Existe o comando truncate também para você apagar dados. Apaga dados da tabela, não gera logs e reseta a marca d'água. É um comando DDL. Então esse aqui é um comando, eu preferi colocar ele aqui agora, e nesse capítulo ele é dentro do capítulo oficial da Oracle. O que ele faz? Ele apaga também os dados de uma tabela. Ok? Ó, vamos dar um select. Tem todos esses dados na tabela copy, agora eu vou dar um truncate. Tá certo? Eu dando o comando truncate, eu executando, né, o comando truncate, ele vai apagar minha tabela emp, ele não gera logs das linhas deletadas, não dá para dar um rollback mais. Se você usar o truncate, meu amigo, já era. Apagou mesmo o dado. Você vai ter que trazer dados de backup. E ele reseta a marca d'água, que no módulo 2 eu explico o que é essa marca d'água. Okay? Então, se eu der um truncate, ó, ele vai apagar os registros. E se eu der um outro select? A diferença de um truncate para o delete, o truncate é mais rápido. Agora, o delete, você tem a chance de voltar ainda alguma coisa. O truncate, você não tem a chance de voltar absolutamente nada. Okay? Cuidado também, pessoal, com execução de DDL. Okay? Data Definition Language, que é o próximo capítulo
né, os próximos capítulos eu vou estar falando sobre DDL, mas tomar cuidado com esses comandos. Por quê? Eu venho aqui, ó, dou um select na minha tabela Departments. Eu vou deletar aonde é o 502, que é o Finance, mas não vai deixar. Ok? Vamos tentar deletar o 501. Vamos ver se ele vai deixar deletar o 501. Ó, deletei o 501. Só que eu ainda não dei o commit e o rollback. Tá certo? Se porventura eu estou fazendo outros códigos, esqueci de dar commit ou rollback nessa linha aqui, e executar um create table, que é um DDL ou qualquer instrução DDL, olha só. Executei qualquer instrução DDL, o que aconteceu? Ele praticamente deu commit nessa linha aqui, ó. Cuidado com o comando DDL, depois executa commit automático para todas as transações. Ó, e não deixa mais executar o rollback. Ó. O 501 não vai existir mais. Não existe mais o 501. O comando... E se eu tentar dar um rollback, não volta atrás. Ó, porque foi dado commit. Olha só. O 501 não volta mais. Então, às vezes eu já vi programadores fazendo insert, update, delete, não tendo o hábito de comitar cada linha, e vindo e dando um grant ou um create table, um alter table. Deu commit na linha C. Tá ok? Controlando transações. O que significa isso? Controlar uma transação ela é iniciada quando o DML é executado, insert, update, delete. Essa transação ela é finalizada quando um commit ou rollback é emitido. Olha só. Um DDL ou um DCL é emitido, quer dizer, um create table, alter table, ou um DCL, que significa grant, revolt, para você dar permissão de usuário para objetos, é commit automático. O usuário sai do SQL Plus ou SQL Developer, é finalizada a transação, ou quando o sistema dá um crash, né, é finalizada a transação e com certeza dado um rollback. Ok? Um automático commit ocorre quando? Quando um DDL é executado, um DDL e um DCL é emitida, e uma saída normal do SQL Developer ou SQL Plus, ou uma saída de qualquer outra ferramenta que você tenha dado. Saída normal. Fui lá, finalizei. O que acontece? Você vai lá e finaliza, fecha o programa e vai te perguntar. Você quer executar, certeza que deseja gravar as informações ou executar commit? Você vai dar um sim OK ali. Ok? O rollback automático ocorre quando? Quando há uma saída da ferramenta que você está fazendo, SQL Plus ou SQL Developer, ou outras inesperadas, ou falha do sistema. Ele pega e dá um rollback. Ok? Aqui, estados antes, né, deu um commit ou rollback. Então você deu um insert numa tabela. Você não deu commit ou rollback. Qual é o estado dessa linha ainda? As linhas são bloqueadas e somente o usuário que está acessando pode ver as informações. É um lock. Estados dos dados após um commit. As linhas são liberadas e todos os usuários podem ver os dados. Save points são limpos e locks liberados. No meu capítulo de administração do Branco, eu tenho um capítulo lá que eu falo muito sobre locks, como resolver problema de lock. Então eu dei um update no Pedro Paulo. Se eu não dei commit ou rollback, ninguém vai mais conseguir acessar essa linha. Outros usuários vão entrar num enfileiramento esperando até que eu dê commit ou rollback para liberar essa transação. Ok? Estados dos dados após um rollback. Os dados são retornados da forma anterior como estavam e os locks são liberados. Save points, pessoal. Save point significa eu estou dando vários updates e eu quero dar um save point, porque se acontecer alguma coisa, eu posso voltar nesse ponto aqui. Aí eu começo a dar vários insert. Aí eu vi que esse meu insert falhou. Se eu der um rollback to update done, que é o nome do meu save point, ele volta para cá. Ele não dá rollback de toda a transação. Eu vou dar rollback update done e ele vai voltar aqui, ó. Daqui para cima ele não vai fazer mais nada. Daqui para cima não vai acontecer nada. Tá certo? Então você deu um rollback voltando até aqui no máximo. Você eliminou os inserts. Ok? Aqui um exemplo de controle de transações. Vamos ver? Eu estou dando um insert na minha tabela Employers. Insert que vocês já sabem fazer. Olha só. Inserir a linha. Tudo ok. Aí eu vou dar um
select na minha tabela employees, nós vamos ver agora o employee ID 700. Está aqui que é o demo. E vou dar um save point agora chamado step 17, ou caminho 1, caminho 2. Vocês vão escolher o nome desse save point. Aí eu vou vir aqui agora, vou dar um delete na minha tabela employees. Tá? Não vai deixar deletar por causa de alguma violação. E vou dar um select de novo na minha tabela employees. Beleza. E agora, pessoal, se tivesse dado certo eu ter dado o delete aqui, não tivesse restringido por algumas restrições, eu iria dar um rollback e ele não iria voltar toda a minha transação. Ele iria voltar somente até o step 17, ok? Olha só. Rollback concluído, ele voltou até o meu save, step 17, quer dizer, o meu insert ali do 700 ainda continua mesmo dando um rollback, olha só. Está lá no meu 700 dentro. Está ok? Então, uma maneira aí para quem for dar um commit para confirmar a transação, para quem for trabalhar com muitas linhas de comando que você tem que fazer de uma vez, está separando o seu código e está dando save point para você, se você precisar de dar rollback, não voltar toda a sua transação, voltar ela até um ponto. Vocês viram que eu dei o insert, e eu vim aqui, executei vários, e dei meu save point. Executei vários comandos e voltei meu step para cá. Não afetou em nada. Mesmo que eu tivesse dado delete, ele ia voltar ao meu estado anterior que estava aqui em cima, nesse meu select aqui. Ok? Então, o uso de save point, uso muito também no meu dia a dia quando eu tenho que escrever campos, quando eu tenho que escrever códigos gigantes. Ok? No curso de PLSQL eu uso alguma coisa sobre in procedures, in triggers, usar save points, com triggers e procedures. Ok? Comando for update. O comando for update significa o quê? Eu estou dando um select nessa tabela aqui, dei um for update, ok? Order by employee ID. Os resultados da minha coluna que eu trouxer aqui, os meus IDs, essas minhas linhas estão bloqueadas para atualização. Aí, o que é o ideal? Eu cato essas linhas aqui, faço todo um processo de insert, update, delete, cálculos para jogar em outra tabela, e depois disso eu dou um commit e um rollback. Então, o for update, tomar muito cuidado, pessoal. Muito cuidado com o for update, porque você está locando as linhas. Ninguém vai mais mexer nessa linha até você dar um rollback ou commit. Muitas pessoas falam, select não causa lock. Causa lock sim se tiver o comando for update. Ok? Aqui um outro esquema de for update, né? Estou fazendo um join agora entre as linhas, olha só. Fazendo where, locate, um for update, ó. Estou dando um join, ok? Tem um join aqui. Estão vendo que agora todos esses meus IDs aqui foram bloqueados, ó. Ok? Então, olha só. Para verificar que pode vir um insert de um join também no comando for update. Tá certo? Então, tomar cuidado com isso, porque for update você causa lock em banco de dados. Todas essas linhas aqui, se tiver alteração, não vai poder fazer nela, enquanto não emitir commit ou rollback. Aqui, pessoal, especificando qual coluna irá sofrer atualização. Né? Então, eu estou dando for update em todas essas linhas aqui, e eu especifico que na minha coluna e.salary, a coluna que vai ser locada, vai sofrer atualização. Por exemplo, eu dei esse select com o departamento ID e depois vai ser feito um cálculo e vai ser alterado o valor de salário de todo mundo. Então, nesse caso aqui, eu dei o select e especifiquei a minha coluna e.salary vai sofrer atualização. Certo? Ela sofrendo atualização, qualquer pessoa que for atualizar essa coluna salary, nessa hora vai estar bloqueada, porque eu já estou dando for update. Eu estou esperando alguma ação acontecer. Quer dizer, eu fui lá e fechei com uma tranca essa coluna. Enquanto eu não vier não liberar ela com rollback ou commit, ninguém vai conseguir fazer nada. Ok? Então, esse exemplo aqui é mostrando o quê? Eu fiz um lock nessa minha e.salary. For update, loquei a linha. Aqui um outro recurso do for update, que é você especificar agora um tempo de 5 segundos que vai ficar locado. Então, eu dei select,
ver esse resultado, o outro cálculo tem que gerar os cálculos que eu quero, fazer o que eu quero, e no máximo 5 segundos essa minha coluna pode ser locada. Ok? Então eu posso ter essa opção aqui de tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, já liberou essas linhas aqui para fazer alguma outra coisa. Ok? Então tem esse recurso também, para quem quiser utilizar isso daí no dia a dia. Tomar cuidado, locks é uma coisa que acontece muito em banco de dados, tá certo? Então, pessoal, aí termina esse capítulo de manipulação de dados. Existem mais coisas no SQL Expert, a gente vê alguns tipos de insert melhor, ok? Insert condicional, incondicional. Então, passos para o estudo aí, como eu estou mantendo o padrão, assistir essa videoaula somente observando 2 vezes, assistir a videoaula digitando os scripts todos, pelo menos 2 vezes, minha pasta de exercício, dar uma olhada e verificar o que é que vocês podem acessar, e realizar o exercício abaixo de fixação. Quem acertar todos e mandar para mim vai estar ganhando um prêmio. Então, aqui eu peço para descrever a estrutura da tabela mEmployees, ok? Aqui eu deixei até a resposta, né? Vou tirar a resposta. Criar um insert, fazer os insert. Aqui é um exemplozinho para você criar a tabelinha e depois fazer isso daqui. Então, depois disso daqui é que você vai fazer esse exercício, ok? Então, são aí, ó, 26 mais ou menos exercícios de insert e update bem focado para você se preparar para o exame de certificação, tá certo? Então, pessoal, tá aí, esse capítulo é um pouco longo mesmo. Abraços e bons estudos!